A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Será que é possível nós sabermos se a nossa fé é uma pequena fé ou uma grande fé? A Bíblia diz que sim, é possível. No capítulo 6 de Mateus ou 12 de Lucas, Jesus nos ensina naquele famoso sermão que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então ele vai dizer que as aves não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas Deus, o nosso Pai, alimenta as aves. E ele vai continuar dizendo que os lírios do campo nascem hoje e amanhã são lançados no fogo. E Deus veste os lírios de forma tão maravilhosa. Ele também não vestirá vocês, homens de pequena fé. Por isso não fiquem ansiosos com o que vocês hão de comer ou beber, porque o vosso Pai sabe muito bem dessas coisas que vocês precisam. Então, olha bem como Jesus mostra uma pequena fé. Quando nós estamos preocupados, ansiosos, temerosos, a respeito daquilo que vamos comer, daquilo que vamos vestir, e começamos a buscar essas coisas em primeiro lugar, e deixamos o reino dele em segundo plano, em último plano. Então ali Jesus já nos ensina o que é uma pequena fé. Também quando Jesus caminha sobre as águas, o apóstolo Pedro diz para o Senhor: se é tu mesmo, Senhor, mande que eu vá ter contigo. E Jesus diz: venha. E Pedro então começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas vindo um forte vento, ele teve medo e parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a força do vento. E aí ele começou a afundar. Jesus então socorre aquele discípulo e diz: homem de pequena fé, por que duvidou? Então, todas as vezes que nós deixamos o medo nos dominar e passamos a olhar para a força dos ventos e não olhamos para Jesus, porque no capítulo 12 aos Hebreus, verso 2, diz que devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando nós paramos de olhar para o Senhor e passamos a olhar para as adversidades, para os gigantes, para as tribulações, e essas coisas nos impedem de caminhar na vontade de Deus, e nós então deixamos o medo nos dominar, e isso mostra uma pequena fé. Em outra ocasião, os discípulos estavam em um barco, Jesus estava dormindo, e uma forte tempestade se levantou. E os discípulos, apavorados, com medo, acordaram Jesus. E Jesus, então, repreende a tempestade e também repreende os discípulos. Ele diz: por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Mostrando que a timidez que nos impede de agir na autoridade da fé, de obedecer à vontade de Deus, aquelas decisões que nós devemos tomar, as atitudes que devemos tomar e nós não tomamos. Quando nós deixamos que os embaraços nos impedem de obedecer à vontade de Deus. Muitas vezes o Senhor já nos falou, já nos mostrou aquilo que Ele quer de nós, o chamado que Ele tem para as nossas vidas, a obra que Ele tem para fazer na nossa família, e nós não obedecemos ao chamado do Senhor. Muitas vezes na pregação do Evangelho, no ensino da palavra, talvez na área da música, dos louvores, entoar louvores ao Senhor na casa dele, na igreja, ou tocar um instrumento musical, trabalhar na ação social, enfim, seja qual for o chamado que Deus tem na sua vida. Se você não cumpre esse chamado, se você permite que a timidez te impeça de se levantar em fé, em autoridade,
às vezes até mesmo para orar, para abençoar pessoas, para interceder pela sua família, pela igreja do Senhor, e nós não fazemos. Essa timidez mostra uma pequena fé. Então é possível nós vermos sim, se temos uma grande ou uma pequena fé. No capítulo 6 de Atos, fala-se de um discípulo chamado Estevão. E a Bíblia diz que quando Estevão foi chamado para o diaconato, ali os homens que estavam ali, a igreja viu que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também vai dizer, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, fazia grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Então, nós vemos sim que uma pessoa de grande fé, as atitudes, as palavras dessa pessoa vão mostrar se ela tem uma grande ou uma pequena fé. Sabemos que Estevão foi morto, apedrejado, porque ele não teve medo e pregou o evangelho ali para os fariseus, para os doutores da lei, e por isso ele foi morto, porque ele anunciou a Cristo com intrepidez, com muita coragem. Então nós não podemos ser hipócritas ou orgulhosos em não admitir que a nossa fé ainda é uma pequena fé. Quando nós deixamos a timidez, o medo, a ansiedade, os cuidados desta vida, quando nós nos preocupamos e damos todo o nosso tempo, a nossa atenção para aquilo que nós ainda vamos conquistar financeiramente, o nosso conforto pessoal, e deixamos sempre a palavra de Deus, o reino de Deus, em segundo, em último plano. Isso é uma pequena fé. Então devemos, para alcançarmos uma grande fé, nós precisamos de duas coisas. A primeira é reconhecer que precisamos crescer, porque Paulo diz tanto aos coríntios quanto aos tessalonicenses que a fé daquelas igrejas deveriam crescer. Então o primeiro ponto é nós admitirmos que a nossa fé precisa crescer. A segunda forma, ou o segundo ponto que devemos observar para que a nossa fé cresça, é nos alimentar da maneira correta, dos ensinamentos certos, que nos fazem crer em Deus, a confiar nele, a descansar nele, a obedecer a ele e também crer nas promessas dele, naquilo que ele afirma que Jesus conquistou por nós, para nós lá no Calvário. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus da maneira correta, a nossa fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Confie no Senhor, não tenha vergonha diante de Deus, ninguém precisa bater no peito e dizer que tem uma grande fé, e ninguém também precisa ficar cabisbaixo dizendo que tem uma pequena fé. Não, não é isso. A Bíblia manda nós analisarmos, julgarmos a nós mesmos. Cada um deve julgar a si mesmo e buscar ao Senhor, confiar nele para que ele faça essa obra, a obra de fazer a nossa fé crescer. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.